Na semana passada nós vimos que essa mão, foram as mãos que amam, são as mãos que amam. E nós falamos um pouco sobre o amor de Deus através dessas mãos. Nós vimos que foram as suas mãos quem nos criaram. Como disse o salmista, eu te louvo porque o Senhor me criou de forma tão especial e admirável. Especial e admirável. A forma como Deus expressa o seu amor foi na forma como Ele nos criou. Ele criou todas as coisas e nos entregou também. Gente, pelo amor de Deus, eu estava até falando, quando eu chupo uma siriguela, eu digo, não, isso aqui só pode ser prova do amor de Deus. Porque Deus fazer uma fruta tão boa. Um açaí, pastor, o açaí é de Deus. É um presente de Deus para a humanidade. Se isso não é amor, meu amigo, eu não sei o que é. É amor demais. Aquela fruta ata. É bom demais. Glória a Deus, Ele nos ama. E Ele não só criou as coisas como expressão de amor por nós, Ele nos conduz na nossa caminhada. Ele não criou você e rebolou você no mundo assim, sem um propósito, sem uma direção. Não, Ele nos conduz na nossa caminhada. Como Ele conduziu o povo de Israel que estava preso no Egito, pelo deserto durante 40 anos. E durante esse período, Ele não só colocou as pessoas ali, Ele se responsabilizou, Ele cuidou de cada detalhe. Quando eles precisavam de um caminho, Ele fez o mar se abrir. Quando eles precisavam de sombra no calor do deserto, uma coluna de nuvem guiava e fazia sombra para eles. Quando eles precisavam de calor no frio da noite do deserto, uma coluna de fogo à noite guiava o seu povo. Quando eles tinham sede, Moisés batia numa rocha e saía água da rocha. Quando eles tinham fome, brotava um maná do céu. Que cuidado! Tipo assim, eu estou com fome, cai um crepe. Oh, glória! Era assim, Deus cuidou do seu povo, porque essas mãos que criam, elas conduzem e elas cuidam. E hoje, na segunda parte da nossa série, nós vamos ver que essas mesmas mãos são as mãos que curam. As mãos que curam, as mãos que curam. Ao longo dos evangelhos, você vê Jesus tocando pessoas, curando pessoas. Mas o que eu mais amo não era que Jesus curava simplesmente a parte física das pessoas. Jesus libertava as pessoas de opressões. Ele curava fisicamente, Ele curava mentalmente, Ele curava espiritualmente. E nessa manhã nós vamos falar exatamente sobre isso. Quero que você leia um texto comigo que se encontra lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. Olha só que momento. Leia comigo. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Pode continuar. Vou ler por aqui que fica mais. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava, diga aí, gente, ela fazia 18 anos que ela estava com essa enfermidade. Então você imagina todas as outras problemáticas que essa enfermidade trouxe para a vida daquela mulher, para a família daquela mulher, para a perspectiva daquela mulher, que se andava encurvada. Continuando, ela andava encurvada e de forma alguma ela poderia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. E uma parte que me chama a atenção nesse texto é que ela estava ali na multidão, mas ela não passou desapercebida para Jesus. Ele percebeu, ele enxergou, ele se conectou. Sabe o que é que isso me fala? Sabe o que é que isso fala para mim e para você? Você não passa despercebido para Deus. Ele te vê, ele te enxerga, ele conhece a tua necessidade. Ele está aqui nessa manhã para restaurar a nossa vida. Você vale a pena para Deus. Não pense que você passa despercebido. Ele não se importa, ele se importa. No nível cruz. No nível de entregar o próprio filho para morrer na cruz. Você é importante para Deus. Voltando para a história. Então Jesus disse: mulher, você está livre de sua doença. E então limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, religioso, ele disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu:
hipócrita. Cada um de vocês nos desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não devia no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? E tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E sabe uma coisa que também me chama a atenção nesse texto? É que Jesus trata a mulher como uma filha de Abraão. E geralmente essa expressão filha de Abraão, ela era usada para falar sobre pessoas que tinham a rotina de ir para o templo, de fazer os seus sacrifícios, ou seja, uma pessoa que cumpria os papéis da religião. E sabe o que é que isso me mostra? Que religião nenhuma pode restaurar seu coração. 18 anos com essa enfermidade. 18 anos com uma enfermidade no corpo, que refletia na alma, que era reflexo do espírito, porque era um espírito que a atormentava. 18 anos, uma filha de Abraão, alguém que vinha para a igreja, alguém que servia na interna, alguém que servia no lounge, cantava no louvor, mas a religião não restaurou. Porque não é religião que restaura o coração do ser humano, é Jesus quem restaura o coração do ser humano. A restauração que você precisa, a cura que você precisa não está na religião, está no nome de Jesus. Essas mesmas mãos que curam. E nós vamos falar hoje sobre cura em 3 perspectivas diferentes. Nós vamos falar sobre cura do corpo, cura da alma e cura do espírito. E eu quero que você anote, se possível, para quem está anotando. Se você não está anotando aí no seu caderno, você pode anotar no braço do irmão do seu lado. E aí depois você tira uma foto do celular do braço da pessoa, limpa o braço da pessoa. Ou então diz, irmão, quando você chegar em casa, você podia passar para mim essas anotações. Mas não deixa de anotar. Porque aí Deus fala com você não só hoje. Durante a semana, quando você olhar a anotação, Ele fala com você também. Mãos que curam o corpo. Eu quero que você leia comigo, lá em João, no capítulo 9, a partir do verso 1. Olha essa história. Gente, eu fico impressionado como realmente Deus tem um propósito em tudo. Leia comigo, lá em João, a partir do verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ou seja, uma enfermidade no corpo. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Foi esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E continua, Jesus disse, nem ele, nem seus pais. É isso que as pessoas não entendiam. As pessoas achavam que uma doença era simplesmente uma resposta a algo de errado que alguém fez, procurando culpados. Mas aí Jesus fala, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós precisamos entender uma coisa. Se tem alguma enfermidade no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, Deus quer manifestar a sua glória através de você, lhe transformando, lhe restaurando. Mas para isso nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos entender o propósito. Tem uma frase que minha esposa fala muito, Sinara sempre fala isso. Não entendo, mas confio. Nós não precisamos entender o processo para confiar no propósito. Nós podemos confiar que Ele tem poder para transformar, para restaurar, para curar. E aquilo pelo qual nós passamos pode sim ser algo que Deus quer usar para manifestar e revelar a sua obra. Para que Ele seja glorificado. Eu amo a versão lá da mensagem porque ele diz assim, Jesus falou, vocês estão fazendo a pergunta errada. Procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Olhem para o que Deus pode fazer. E aí, no versículo 6 e 7, ele mostra um detalhe muito especial. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão. Eu amo a criatividade de Jesus. Não, gente, porque ele podia só ter tocado assim, ó, tá. Ele tinha poder para isso, mas Jesus é criativo. Jesus é criativo. Olha o detalhe, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos. Aquele creme maravilhoso. E então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
e voltou vendo. Ou seja, a mão de Jesus é poderosa sim para curar qualquer enfermidade, para restaurar qualquer que seja enfermidade no corpo. Mas nós precisamos entender que Deus tem sim um propósito em tudo o que Ele faz. E até as nossas enfermidades, elas precisam ser para a glória de Deus, para que o nome dEle seja glorificado. Nós precisamos entender isso. E também outra coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes nós estamos com enfermidades no nosso corpo que na verdade são respostas ao mau cuidado que temos com o nosso corpo. E gente, Deus está falando comigo através disso. Porque eu confesso que às vezes eu não sou a melhor pessoa, mas quando eu começo a ver na palavra de Deus o poder que há nisso, o poder que há em uma mente restaurada que entende o propósito do seu corpo, isso é um tipo de cura. É um tipo de cura. Entender que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e que Ele te fez de um modo especial e admirável, é um tipo de cura, porque faz com que você não coloque mais qualquer lixo dentro do seu corpo. Porque faz com que você passe a cuidar bem da saúde do seu corpo. Porque faz com que você não entregue o seu corpo nas mãos de qualquer pessoa. Quando nós entendemos que há um propósito, Deus criou o nosso corpo com propósito, nós passamos a cuidar e santificar o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É essa cura na nossa mente, é um tipo de cura no corpo. Porque às vezes a gente está só querendo mendigar a presença de... Não é nem mendigar, gente, desculpa o uso dessa palavra, mas às vezes a gente está tratando a presença de Deus como uma máquina de refrigerante. Aquelas maquininhas, né, que você aperta o botão, sai a latinha. Mas a gente precisa entender que muito mais interessado do que curar o nosso corpo, Deus quer curar a nossa mente, para que a gente passe a entender o propósito do nosso corpo. E sermos bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. Deus confiou um corpo para que você use-o da melhor forma e cuide da melhor forma. Essa mudança na mente é uma cura no corpo. Faz sentido, gente? Faz sentido. Deus te chamou para ser restaurado fisicamente e na sua mente. Fisicamente e na sua mente. Para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender a importância de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente. Amém? Faz sentido? Você pode celebrar o nome de Jesus por causa disso. Quando nós entendemos isso, gente, quando nós entendemos o poder que há nisso, a gente começa a entender também que há um papel importantíssimo na dor. A gente passa a entender a diferença entre dor e sofrimento. E sim, Ele veio para levar sobre si, Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento, todas as nossas enfermidades. E sim, Ele tem alívio para o nosso sofrimento. Mas nós precisamos entender que certas dores nós precisamos enfrentar. Tem algo que o pastor Costa sempre fala aqui, que eu amo demais. Ele fala a definição de preguiça. É querer evitar a dor. Querer evitar a dor. Mas a verdade é que, por exemplo, quando você faz um tipo de atividade física para que haja crescimento no seu músculo, você lesiona o músculo e tem que sentir a dor disso, para que haja crescimento. Essa dor mostra que o músculo foi lesionado e que há crescimento. Eu sei muito disso porque o meu corpo, como vocês podem perceber, é de alguém que treina bastante na academia. Glória a Deus por isso. Às vezes nem é. Mas nós precisamos entender que existe um propósito sim na dor. As dores que nós enfrentamos são para nos tornarmos pessoas melhores. E a preguiça é querer evitar a dor. Porque quando eu não acordo cedo para vir para a igreja, eu quero evitar a dor de ter que acordar cedo. Quando eu não vou para a academia, por exemplo, eu quero evitar a dor de ter que fazer uma atividade física. Quando eu não como a comida saudável, fala Deus, eu quero evitar a dor de comer um alface. Mas eu amo alface, gente.
Mas nós precisamos entender que a cura que Deus tem para o nosso corpo, ela é completa. É uma cura que começa na nossa mente e reflete no nosso estilo de vida. Então que em nome de Jesus, nessa manhã, nós possamos sair daqui curados pelo poder que há no nome dEle. Você pode celebrar mais uma vez o nome de Jesus. A cura para o nosso corpo e para a nossa mente. Essas mesmas mãos que curam o corpo, o segundo ponto que eu quero falar com vocês, são as mãos que curam a alma. São as mãos que curam a nossa alma. E para exemplificar um pouquinho sobre essa enfermidade na alma que eu estou falando, eu quero ler com você lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5. Olha só, que história incrível. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E continua, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e aí Jesus disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Continua, a mulher samaritana lhe perguntou, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí, contextualizando um pouco com vocês, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus, eles não se conversavam. Então já era estranho um judeu abordar um samaritano para pedir alguma coisa. E ainda mais que naquela época, homem e mulher também não se conversava tanto assim publicamente, socialmente, como é hoje. Então Jesus, ele não estava nem aí para essas coisas, Jesus se importava muito mais com gente do que com costumes. E ele rompeu aquele costume, a barreira daquele costume, porque ele se importava com aquela mulher. E ela começou a achar estranho, porque Jesus estava valorizando ela, mesmo sendo judeu. E aí o texto continua. E Jesus lhe respondeu, você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água? Não, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Água viva, água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. E onde podemos conseguir essa água viva? E aí Jesus fala, acaso o Senhor é maior... Não, ela continua, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E aí ele continua, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu amo esse texto. Talvez você me pergunte, sim, Carlinhos, mas onde está a enfermidade na alma dessa mulher? O texto continua, e aí Jesus diz, mulher, vai chamar teu marido. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, disseste bem, você não tem marido, porque o marido com quem você está não é o seu marido e você já teve outros maridos. Ou seja, Jesus começa a revelar para ela que essa repetição de padrões, de problema na vida dela, um casamento, depois outro casamento, aí está com uma pessoa que é de outro casamento, isso reflete algo muito mais profundo, que é uma enfermidade na alma. Na alma. E aí Jesus, o que ele fala para essa mulher, ei mulher, se tu está com enfermidade na tua alma, o que tu precisa é de água viva, e eu tenho essa água viva para te dar. Quantos de nós achamos que, a gente sai abafando, porque estamos com a saúde no nosso corpo, mas sem perceber, estamos com enfermidades na alma. Quantas pessoas têm ido em direção a um precipício, porque estão com enfermidades na alma, caindo no mal desse século, que é a depressão, ansiedade, crises de pânico. Por quê? Reflexos de enfermidades na alma. É lógico que eu não estou generalizando, gente. Existem casos e casos, mas o que eu estou querendo dizer para você é o que você precisa para que a sua alma esteja sã, é da presença de Deus, é da água viva que somente Jesus tem para lhe dar, porque assim como Ele tem cura para o seu corpo, meu irmão, Ele tem cura também para a sua alma, para a sua mente. Ele quer te levantar dessa cama e dizer, ei, você não nasceu para viver assim prostrado, você nasceu para fazer obras muito maiores. Se levante dessa situação. Ele tem cura para a nossa alma.
E nós observamos dois padrões na história dessa mulher. Primeiro, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, porque ela, como eu falei, ela tem um histórico de repetições de más decisões, né? Então ela provavelmente ela se sentia culpada. Prova disso é que, uma vez eu até ouvi o pastor falando sobre isso, prova disso é que as mulheres daquela época, elas iam em um horário específico buscar água no poço. Geralmente pela manhã, iam todas juntas, elas iam conversando. Mulher nem gosta de conversar, né? Elas iam lá conversando, tal, falando da vida delas mesmas e tudo mais. E essa mulher, ela foi só. Por que ela foi sozinha? Por que ela não foi no horário que as outras mulheres foram? Provavelmente porque ela se sentia tão culpada, que isso gerou nela um sentimento de exclusão. Ela não queria estar com as outras mulheres que tinham a vidazinha perfeitinha delas. Ela se sentia um caos, porque ela tinha problemas na alma. Esse sentimento de culpa. Talvez você chegou aqui hoje pela manhã e você se sinta culpado pelos erros que você já cometeu no passado, que talvez tenham sido vários, e você olha assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou digno da presença de Deus, eu não sou digno de ser transformado, eu não sou digno de viver isso, mas que em nome de Jesus, todas essas mentiras que Satanás tem colocado na sua cabeça, elas caiam por terra, porque você não é o que você fez no seu passado, você é o que Deus diz sobre você, você é filho de Deus, escolhido, chamado para um propósito muito maior, então você pode sim, nessa manhã, tomar posse da cura da sua alma, bater no seu peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, feito para coisas muito maiores. O vitimismo é reflexo de problemas na alma. Porque dizer o que, eu sou assado. Eu fiz isso, minha família não sei o que. Em nome de Jesus, meu irmão, se levante e diga para você mesmo, eu não sou o que eu fiz, eu sou o que Jesus fez na cruz do Calvário, restauração, eu sou a restauração que Ele conquistou para mim. Essas mãos que curam, mãos que curam. O único passado que eu não consigo deixar para trás, é aquele que ainda vive no meu presente. E, gente, o passado só serve para duas coisas: gratidão e aprendizado. Pronto. Só isso. Gratidão e aprendizado. O que passou, passou. O que importa são os seus passos daqui para frente. E eu oro por esse tipo de cura na sua vida nessa manhã. Uma cura na alma. Uma cura na alma. Enquanto o louvor volta, outra coisa que nós percebemos naquela mulher, que ela tinha uma perspectiva errada. Uma perspectiva errada acerca da vida, justamente baseado nas experiências que ela viveu no passado. E quantos de nós estamos com perspectivas erradas acerca da vida, justamente porque continuamos presos nas coisas do passado. E isso vai deixando o seu coração pesado, vai deixando o seu coração tenso. Mas eu amo um texto que está lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus diz, Mateus 11, 28, venham a mim, vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados. Você talvez que chegou aqui hoje com enfermidade na sua alma, crise de ansiedade, como será do meu amanhã? Ele diz, venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu darei descanso a vocês. Eu darei descanso a vocês. Ele diz, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão. Como eu amo esse texto. Que quantas vezes sou eu essa pessoa com o coração pesado. Mas ele diz, em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Igreja,
Seja qual for a situação que você está passando, que talvez esteja refletindo na sua alma, nele você encontra descanso para a sua alma. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6, ele diz, verso 7, desculpa, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que será do meu amanhã? Eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Ah, com o que eu vou pagar as minhas contas, meu Deus? Lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Ah, com quem que eu vou me casar, meu Deus, eu estou ficando para... lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. O remédio que você precisa para a sua alma está nele. E aí, quando vier essa ansiedade, você começa a declarar a palavra de Deus. Senhor, eu não sei o que é que vai ser do meu amanhã, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo meio do vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. O Senhor estará comigo. Ainda que eu ande pelo fogo, eu não vou me queimar. Ainda que eu ande em águas profundas, eu não vou me afogar, porque o Senhor continua comigo. E você começa a declarar a palavra de Deus. E você começa a declarar a palavra de Deus. E aí você vai ser inundado de uma paz que excede todo o entendimento. Como ele mesmo fala lá em Filipenses: sejam conhecidas diante de Deus todas as suas causas, em súplicas, em orações, e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. E você começa a declarar a palavra de Deus, e você é inundado com uma paz sobrenatural. Sobrenatural. As mãos que curam a alma. E para encerrar, um outro tipo de cura que nós vemos através dessas mãos: as mãos que curam o espírito. Porque quantas vezes nós enxergamos com esses olhos físicos, mas o nosso espírito está cego. Temos cegueira espiritual. Sabe, um exemplo que nós vemos nisso é no próprio apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo mostra um exemplo claro de cegueira espiritual. O apóstolo Paulo, ele era o bam da igreja. Aquele cargo, o melhor cargo de todos. Melhor família, instruído, formado, mas perseguia pessoas, perseguia os cristãos, até o dia em que ele teve um encontro com Jesus, e os olhos dele foram abertos. Gente, lembra que eu falei que Jesus é muito criativo? Jesus é muito criativo, é sério, porque os olhos espirituais de Paulo foram abertos, e ele ficou cego fisicamente, no encontro que ele teve com Jesus. E sabe o que é que Jesus estava falando para ele? Paulo, a verdade que você precisa enxergar não é essa natural. Você precisa enxergar é que eu sou exatamente o que você precisa. Eu sou exatamente o que você precisa. Existem pessoas aqui que estão doentes espiritualmente, cegas espiritualmente, mas que nessa manhã Jesus disse: abre os seus olhos espirituais para enxergar que eu estou com você. Um tipo de cegueira espiritual que muitos têm é a cegueira que prende você no mundo da escassez. Na perspectiva da escassez, você olha para a sua família e só vê o que falta. E Deus continua te abençoando e você não abre os olhos para agradecer, não abre a boca para agradecer pelo que Ele tem te dado. Mas que em nome de Jesus nessa manhã você seja curado dessa mente de escassez e passe a enxergar que Ele tem sido fiel, Ele continua fiel, Ele continua fazendo, Ele continua te dando muito mais do que nós pensamos ou imaginando. Ele continua fazendo em nosso favor. Quantas famílias desmoronando por cegueira espiritual que prende na escassez. Quantas esposas que ao invés de agradecer a Deus pelas coisas boas do seu esposo, pelas coisas boas da sua casa, só abre a boca para reclamar e proferir maldição sobre a sua própria casa. Quantos esposos, quantos maridos que ao invés de reconhecer a sabedoria da sua esposa, quantos maridos que ao invés de louvar a Deus pelas coisas boas da sua casa, só abrem a boca para reclamar, só abrem a boca para reclamar, só abrem a boca para reclamar, e começa a colher frutos daquilo que está plantando, da reclamação, da murmuração.
mas que em nome de Jesus os seus olhos espirituais sejam abertos para você perceber a bênção de Deus sobre a sua casa, para você perceber a fidelidade de Deus sobre a sua casa, porque nós tudo aqui a gente pode ser infiel às vezes, sabe? Mas Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Então que os nossos olhos espirituais se abram para perceber a fidelidade do Senhor. E aí sim, quando a gente faz isso, quando a gente toma essa postura, é como quem diz assim: Senhor, a minha vida está aqui nas mãos do oleiro. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aí a gente começa a transformar a murmuração em adoração. A murmuração em adoração. A murmuração em adoração. Essas mãos curam o seu corpo, essas mãos curam a sua alma, essas mãos curam o seu espírito. Você pode ficar de pé no seu lugar aí.